Ah, alô, 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 testando, som 1, 2, 3. Olá novamente. Agora estarei explicando outro código usando a OpenGL, a FreeGlut. Dessa vez, o código do futebol, do joguinho. Bom, começar novamente pelo main, né? Porque apesar de... Acho que, na real, vamos começar pelas variáveis. E depois a gente entra no main. Alpha, beta e delta são definidos aqui. São valores só para mudar o ciclo e tudo mais. X-step, apenas passos, mais pra frente eu explico. A goleiro Z é a posição do goleiro em Z. A direção do goleiro é como ela vai mudando, de quanto em quanto ela muda. A gente faz uma struct que tem os pontos X, Y e Z e define bola com essa struct. A gente define a mensagem, que é para exibir. Sempre que eu chamar a função de exibir na tela, eu vou definir mensagem como ou alguma coisa em aspas aqui. Gols e erros definido como zero, porque no começo não vai ter nada. E o placar que vai mostrar os gols e os erros. E essa função é aqui que desenha. Bom, vamos começar pelo main. O main normalzinho. Eu deveria ter testado primeiro o... Enfim, depois eu testo como o código está funcionando. Aqui, o main é a mesma coisa, basicamente. A gente define e tudo mais, o que eu expliquei da última vez no coisa. Só que dessa vez tem uma coisa diferente, que é o Glut Double. A Glut Double é diferente e aqui o Glut Swap Buffers, porque a Glut Double é um buffer duplo, né, como tá double, e é bom pra esse jogo, assim, que tem uma imagem que se move, tipo, vários frames que fazem uma animação, enquanto se fosse a single seria meio parado, ia ficar uma tremedeira e tudo mais. É a única coisa diferente que tem aqui no main, além das chamadas da função. Bom, começa com a init, função init, o código, a primeira que se chama, que é, como diz o nome da função, é para iniciar. Aí a gente define aquela bola do struct como o x no -6 no eixo x e o resto tudo 0, 0. Clear color para limpar a cor e tudo mais, matrix mode, e a gente define a glue word, certo? Depois disso a gente vai para keyboard, que a keyboard function, que ela escuta o teclado, é realmente escutar o teclado. Depois eu explico o que cada uma dessas coisas faz com o código do lado. Essa aqui é essa função é listening key, também vou explicar com o código mostrando. E agora vamos na função display. Display mostra basicamente a maior função daqui, né? E ela mostra bastante coisa. E ela chama o clear, né? Pra limpar e tudo mais. Buffer. A gente faz o matrix mode, o ident, define a rotação, a escala e tudo mais. E daí a gente faz um gel push, fecha com gel pop da esfera, que é a bola, é a nossa bolinha. E daí eu coloquei ela como solid sphere e não wire sphere, porque eu achei que ficou mais parecido com uma bola de futebol, ficou mais bonitinha. Depois a gente faz um para o goleiro, que o goleiro é um solid cube. A gente faz um push, um pop para o campo, que dessa vez é um campo. Tanto é que tá aqui o 07, que é do verde, que é do campo. Pra ele ficar um verdinho mais escuro, não tão punk como tava. E a GL Line Strip é pra fazer o gol, pra fazer as traves do gol. E daí, como é uma line strip, eu precisei definir apenas 4 aqui, porque elas se ligam. Então eu fiz 2 verticais e um travessão na horizontal, na parte de cima. A gente faz um gel push pop pra mensagem que vai aparecer. E aqui o sprintf, que é daquele código, a gente exibiu os gols, os erros, e depois ele mostra, né, qual que é os gols e a quantidade de gols e erros. Bom, tá definido 0, então vai aparecer 0, mas depois que mudar, que for nas outras funções, vai mudar. E aqui ele exibe o placar, que é o que foi definido aqui, do placar, certo?
O swipe buffer eu já expliquei. Bom, vamos mostrar o jogo funcionando. Bom, vamos lá na função keyboard. Função keyboard. Vamos primeiro na função listeningSPKey. Bom, key up, key down, key left, key right são as setinhas. Então, conforme eu mexo as setinhas, essas variáveis vão mudando, elas vão somando e vão fazendo as coisinhas. Então, tem como eu redirecionar, ver de vários ângulos e tudo mais. Bom, agora keyboard. Quando eu aperto espaço, ele vai lá na animação. E a animação consiste nisso aqui. Se a bola, se o ponto X da bola é maior do que 15, ele vai exibir a mensagem gol. Se não, ele fala que não foi gol, certo? Quer dizer, é claro que tem que verificar o gol primeiro. Mas é basicamente, se não tivesse goleiro, ele exibiria aqui, ó, gol. Não foi gol. E aqui tem a contagem, né, gol mais mais, erros mais mais. Vamos ver lá o verifica gol, como é essa parte do código. Verifica gol. Um if gigantesco. Mas é por causa do goleiro. Senão ele seria, tipo, só isso daqui. Bom, a função verifica gol, ela verifica se o x é maior ou igual a 8, se o z da bola é maior ou igual a 4 e menor ou igual a 4. Não, ó, verifica se o eixo x da bola está maior ou igual a 8. E se ele também está maior ou igual a menos 4. E se o z também está menor ou igual a 4. E além disso, se não tivesse goleiro, isso aqui seria suficiente para definir se foi gol ou não, porque essas são as coordenadas da trave, certo? Ainda tem que verificar se a posição do goleiro, se a bola do z for maior ou igual ao goleiro, então, ou seja, se ela estiver ali no maior ou igual ao goleiro e menor ou igual à posição de goleiro, se ela estiver nesse canto, ele não coisa, porque tem que não estar, por isso a exclamação, certo? Aí é por isso que se pegar no goleiro, é meio difícil pegar o goleiro. Vamos tentar pegar o goleiro. Não foi gol, porque passou no goleiro. Tava dentro da trave, eu não mudei nada aqui em questão da outra parte. E ele pegou como não gol. Certo? Vamos aqui, ó. Q e A fazem isso. O Q se afasta, né? E o A se aproxima no eixo Y, certo? Por isso que tá bola.z menos igual a bola.z. Então, bola.z recebe bola.z menos 0.5. Então, ele recebe a posição que ele estava, menos, e no A ele recebe mais, certo? O I, ele dá um zoomzinho. O O, ele dá um zoom out. Um zoom in e um zoom out. O R, ele vai resetar e ia mostrar aqui que o placar foi zerado. Placar zerado. Certo? A tecla C eu vou mostrar depois. Vamos primeiro testar a tecla ESC. Que é tive que ver o código ASCII do ESC. Enfim, tecla ESC pra sair do jogo. Saiu, ficou o código aqui. ESC de novo, certo. Dando tudo certinho. Vamos testar de novo o código, só que agora só o funcionando e tudo mais. O A, o coisa, o espaço, aparece que não foi gol, aparece que foi gol, reinicia. Vamos testar agora o C. Beleza. Aí agora o C, o W, o A, o S e o D movem da mesma forma, como era no código anterior que eu já expliquei. O E e o Q rotacionam, assim, giram, mudam o ângulo. Ele aumenta, diminui, tudo normalzinho. E ele está nessa parte aqui, ó. System. Bom, aparentemente era para dar certo só com o nome do arquivo estando no mesmo repositório, mas no meu computador não funcionou, não sei se por causa do antivírus ou algo assim. Então eu tive que colocar o caminho todo aqui e foi, enfim. Mas
Eu acho que eu vou mandar o código só assim com o nome TRI, porque você não vai. No seu computador não vai ser isso daqui, imagino eu. Não vai ser esse o caminho do arquivo. Mas só explicando, porque talvez agora que eu estou mostrando isso é diferente do que você vai fazer, certo? Bom, acredito que expliquei tudo. A função timer da atualiza goleiro. Vamos ver onde está atualiza goleiro. Aqui, ó. Ah, essa função. Faltou explicar essa. Essa função do goleiro, ela foi... Enfim, ela é meio estranha, porque não tem como usar uma estrutura de repetição, porque aprendi isso de um jeito bem... Enfim, da prática, assim, da marra. Mas a estrutura de repetição, ela coisa trava, então... Se ele entra na função do goleiro mexer, ele não faz mais nada até a função, então, tipo, não tem como ficar num loop infinito, porque ele fica pra sempre e não faz mais nada, enfim. É meio complicado. Então, aí eu pedi ajuda e tudo mais. E daí, bom, a posição de goleiro recebe, que tá definida aqui em cima, né, a posição do goleiro. Goleiro Z, no caso, né, não a posição do goleiro. Que é a posição do goleiro, enfim. A posição de goleiro recebe a posição de goleiro mais a direção do goleiro. Então, ela vai receber essa posição aqui mais essa. Então, ela vai subindo de 0.05 até... Pra sempre, né? Pra sempre, porque a função se repete. E ela vai recebendo mais. Mas se ela chegar aqui, onde a função de goleiro é maior que 4, enfim, ela muda, entendeu? Então, ao invés de somar, ela diminui. E vai repetir nesse loop. Então, toda vez que ela chega, que são as coordenadas, né? Esse 4 menos 4 são as coordenadas das barras. Toda vez que ela chega, o centro, né, do cubo chega numa trave, ele inverte. Ao invés de ir somando, ele vai diminuindo. Ao invés de diminuir, ele vai somando. Então, ele vai repetindo isso. Certo? Bom, acredito que foi só isso. Muito obrigada. E até o próximo trabalho.